Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta sexta-feira, depois das cinzas. O texto da primeira leitura de hoje se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 58, e nos diz assim: Assim fala o Senhor Deus, grita forte, sem cessar, levanta a voz como trombeta, e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuávamos e o ignoraste quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratai de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas, e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco ao se deitar em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso de jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro? Quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória de Deus te seguirá. Então invocarás o Senhor e Ele te atenderá. Pedirás socorro e Ele dirá, eis-me aqui. Amados irmãos e irmãs, nós estamos aqui num tema muito chave, um tema muito polêmico, inclusive, dentro do aspecto quaresmal, que é o bendito do jejum. Usando essa expressão porque muita gente fala tanta coisa da gente que é católico, fala que a gente está buscando coisas que desagradam o coração de Deus, que nós somos apegados a coisas antiquadas, a coisas antigas. Eu já escutei todo tipo de história em relação a isso. E hoje nós estamos aqui dentro do livro do profeta Isaías, onde esse texto ele é escrito justamente quando o povo de Deus já volta do exílio babilônico para Jerusalém. E aqui, obviamente, está querendo se fazer uma correção sobre a prática religiosa do povo. Qual era o costume do povo daquele tempo, que não é muito diferente de hoje? As pessoas realizavam práticas religiosas. Veja, elas em si não são nada ruins, elas são boas, porém, eles não aliavam essa prática religiosa à sua vida. Então era mais ou menos assim, aquela pessoa rezava todos os dias o terço, mas não permitia com que o terço mudasse a sua vida. Aquela pessoa todos os dias ia para a missa, mas ela não buscava mudar. Claro, não existia terço nem missa quando Isaías foi escrito, mas é a mesma coisa. E aqui ele usa o jejum como essa mesma fala. A pessoa jejuava, mas na hora, no mesmo dia que ela fazia o jejum, diz aqui o texto, ela oprime os empregados, ela humilha pessoas, ela faz agressões, ela faz brigas. Será que isso vale a pena? Claro, muita gente está fazendo o seguinte, eu já escutei muito isso, Olha, por isso que eu não faço jejum. Porque eu sou uma pessoa pecadora mesmo, então eu não vou não. Cuidado com esse tipo de fala. A palavra de Deus não condena o jejum. Condena o jejum sem prática. Isso sim. O jejum ele é uma prática boa, porque ela nos lembra a cada um de nós que nós dependemos de Deus, não são das comidas, não são das coisas. Mas, porém, todavia, entretanto, repito, usando esse texto aqui, não adianta termos muitas práticas quaresmais se eu não busco, antes de tudo, ter um coração melhor. E vamos pensar um pouco aqui no que é que o próprio texto de Isaías vai colocar para a gente. Ele diz o seguinte: quebrar cadeias injustas, desligar as amarras dos julgos, tornar livres os que estão detidos. Ou seja, buscar começar a praticar a justiça. Esse é um ponto-chave para a nossa quaresma. Segundo, dar comida a quem tem fome, alimentar aquele que está nu. Essa é a dinâmica. Ou seja, eu não posso vivenciar uma quaresma de modo isolado. Eu tenho muita preocupação com as pessoas hoje em dia que acham que a quaresma é um tipo de prática individualista, intimista, só eu, Deus e mais ninguém. Mas a quaresma é para ser vivida enquanto igreja e, portanto, eu preciso ajudar aqueles que mais necessitam. Que essa primeira leitura ela nos ajude nessa sexta-feira, após a quarta-feira de cinzas, a refletir sobre as nossas práticas
ao nosso jeito de ser igreja. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal para o estudo do Evangelho também nessa sexta. Até já!